Aula passada nós vimos a dualidade partícula-onda, ou seria onda-partícula? Bom, recomendo que vocês assistam a aula passada. Então, se a dualidade partícula-onda é algo sem nenhum precedente no mundo macroscópico, o princípio da incerteza também o é. Então, mais novidade para vocês. Princípio da incerteza de Werner Heisenberg, cientista alemão, foi um dos formuladores da mecânica quântica e em 1927 proclamou, digamos assim, o seu princípio da incerteza. Ganhador do Prêmio Nobel de Física, se não me engano, em 1932, fez pós-doutoramento, enfim, trabalhou com Niels Bohr, até onde eu sei, e me parece inclusive que ele lecionou um certo tempo lá na Dinamarca. Então esse é um cientista alemão e até onde eu sei ele foi líder do programa nuclear da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Muita história sobre esse cara. Então vamos lá. Enfim, vamos falar sobre o princípio da incerteza. Bom, como uma onda é um distúrbio que viaja no espaço, ela não tem uma posição fixa. Portanto, podemos esperar que também seja difícil especificar a posição exata de uma partícula que exibe o comportamento ondulatório. Então, essa situação foi descrita matematicamente pelo físico alemão Werner Heisenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1932, que relacionou a posição de uma partícula ao seu momento linear. Então, a posição é o x, né? X é posição. Posição. E P, que é igual a mv, é o momento linear. Bom, então vejamos lá. Referindo-se ao elétron, Heisenberg afirmou que a cada momento o elétron tem apenas uma posição imprecisa e uma velocidade imprecisa. E entre essas duas imprecisões existe a relação de incerteza. Então, matematicamente, o princípio da incerteza de Heisenberg afirma que a incerteza na posição da partícula, ΔX, multiplicada pela incerteza no seu momento linear, vou pôr aqui ΔMV, é maior ou igual à constante de Planck dividida por 4π. Então aqui está a expressão para o princípio da incerteza de Heisenberg. Vou pôr até um parênteses aqui para ficar mais claro. Então esse ΔX é a incerteza na posição. É como se fosse um desvio padrão na posição. E esse ΔMV, ou ΔP, é a incerteza no momento linear. Então, como a constante de Planck é um número muito pequeno, o princípio da incerteza de Heisenberg é importante apenas para partículas como os elétrons, que têm massas muito reduzidas. Então, essas partículas são as mesmas partículas previstas pela equação de de Broglie para terem comprimentos de onda mensuráveis. Então, se a posição exata de uma partícula for conhecida absolutamente, então se você tem assim, se você conhece com toda certeza a posição da partícula, então delta x é igual a zero. Digamos que a incerteza sobre a posição, delta x, fosse zero, então você poderia calcular aqui a incerteza sobre o momento linear ou a velocidade, que seria simplesmente h sobre 4π, que multiplica pelo ΔX. Então, como ΔX é zero, né, você pega aqui h sobre 4π dividido por zero, isso aqui vai dar infinito. Então, uma vez que você tem completa certeza sobre a posição da partícula,
a sua incerteza, a sua imprecisão sobre a velocidade da partícula será infinitamente grande. Bom, como a massa do elétron em repouso é constante e conhecida com precisão, a incerteza nesse ΔmV está somente na velocidade, que teria que ser infinitamente grande para que ΔmV fosse igual a infinito. Então, como a massa é finita, né, então a incerteza está toda na velocidade. Então, o ΔV aqui que vai ser igual a infinito. Você poderia pegar essa massa e jogar para cá, para entender melhor isso aí. Vejamos, também de acordo com essa mesma equação aqui, quanto mais precisão você tiver sobre a velocidade do elétron, menor vai ser a sua precisão sobre a posição. Então, à medida que você ganha informação sobre a posição do elétron, você perde informação sobre a velocidade e vice-versa. Então, nesse sentido, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio viola o princípio da incerteza de Heisenberg ao tentar especificar simultaneamente tanto a posição, uma órbita de um raio particular, e a energia, uma quantidade relacionada à velocidade do elétron. Além disso, dada a sua massa e natureza ondulatória, o elétron no átomo de hidrogênio não poderia orbitar o núcleo em um caminho circular bem definido conforme previsto aí pela teoria de Bohr. Então nós veremos no futuro que, apesar disso, o raio mais provável do elétron no átomo de hidrogênio é exatamente aquele previsto pelo modelo de Bohr, mas esse raio mais provável é dado, digamos assim, pelo modelo da mecânica quântica, pelas funções de onda. Mas isso é tema de uma aula futura. Chegou a hora de resolver alguns exercícios, então vamos lá. Calcule a incerteza mínima na posição de uma bola arremessada. Esse aqui é do exemplo do... esse exemplo anterior, estou me referindo ao exemplo da videoaula sobre dualidade partícula-onda. A massa da bola é essa aqui, tem que pôr em quilograma, e a incerteza na velocidade, delta V, é igual a 1 milha por hora. Mas a gente tem que transformar isso em... igual é mais ou menos, na verdade, né? Nós temos que transformar essa incerteza em metros por segundo. Então, 1 milha por hora é aproximadamente 1,61 1 milha por hora, né? 1,61 quilômetro por hora. E aí você pode converter isso para metros por segundo. Então isso aqui dá mais ou menos 0,4469 metros por segundo. Acho que você viu como faz isso no ensino médio, né? Então eu quero o ΔX, a incerteza na posição. Então ΔX vai ser igual a H sobre 4π, a massa da bola, né, que é 0,149 kg, vezes o ΔV, a imprecisão na velocidade. Então você substitui as coisas aqui, você tem lá 6,626 vezes 10 a menos 34 joule segundo sobre 4π vezes a massa, que é 0,149 kg, vezes a imprecisão na velocidade, 0,4469 metros por segundo. Então, o ΔX aqui, você tem que pegar sua calculadorinha e fazer, né? Mas é alguma coisa, a imprecisão na velocidade vai ser então maior que, eu já fiz aqui as contas de antemão, aproximadamente 8 vezes 10 a menos 34 metros. Então, essa imprecisão aqui é muito, muito pequena. Por que disso? Bom, o princípio da incerteza não se aplica a moscas da fruta, pulgas, ônibus e bolas, porque a massa é muito grande, né? Então, para todos os
objetivos ou todos os efeitos, a bola aí, arremessada tem comportamento de partícula, um comportamento corpuscular. E por fim vamos resolver agora um caso em que efetivamente nós vamos ter, como se diz, comportamento ondulatório. Calcule a incerteza mínima na posição de um elétron viajando a 1/3 da velocidade da luz se a incerteza na velocidade é 0,1% da velocidade da luz. Então, esse delta V é igual a 0,1% de C. C é a velocidade da luz. 0,1% você pode entender por 0,1 dividido por 100, né? Ou seja, dá 10 a menos 3. Velocidade da luz, 2,9979 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, a incerteza na velocidade vai ser 10 a menos 3. Então, 2,9979, vou até mudar de cor aqui a canetinha, vezes 10 menos 3, provavelmente 10 a quinta, né? Eu acho que é isso aí, né? Faz sentido? Não faz? E aí você tem a expressão aqui que você vai usar, né? Deixa eu ganhar espaço aqui, né? Opa, subiu demais. Então você tem lá delta x, a incerteza na posição, delta m v, né? A incerteza no momento linear, né? Lembrando que a massa vai ser constante, vai ser maior que h sobre 4π. Ele quer delta x. Então, o delta x vai ser o h sobre 4π, a massa de repouso do elétron, delta v. Então, o h, 6,626 vezes 10 a menos 34 joule segundo. O ideal seria você converter esse joule segundo por Newton metro, e depois o Newton metro por quilograma metro quadrado segundo a menos 2, para fazer a análise dimensional. Mas como eu estou fazendo a coisa rapidão aqui, né? Aí depois em casa você refaz. 4π, a massa do elétron, 9,11 vezes 10 a menos 31 quilograma. A incerteza na velocidade, 2,9979 10 a quinta metro por segundo. Vou parar o vídeo agora para fazer a conta aqui, não vou fazer a conta na frente de vocês por questão de tempo. Pelas minhas contas, essa incerteza na posição, delta x, ficou em aproximadamente 2 vezes 10 a menos 10 angstrom, ou angstrom não, metro, né? Primeiro eu tenho que pôr em metro, depois eu converto para angstrom. Então, 10 a menos 10 metros, que é igual 2 angstrom. 2 angstrom, ou 0,2 nanômetro. Isso é uma incerteza mensurável, importante para o elétron. Veja só que a molécula de benzeno, você vê que a incerteza de 2 angstrom é superior aos comprimentos de ligação aqui da molécula de benzeno. É da ordem, digamos assim, de 1/3 do diâmetro da molécula de benzeno. Então essa incerteza realmente é considerável. O princípio da incerteza se aplica a partículas que têm comportamento ondulatório, não se aplica a bola de beisebol nem a mosca da fruta. Bom, próxima aula continuamos.